Estudando na exposição que eu estou fazendo na igreja agora pela manhã, dos domingos, eu estou expondo o livro do Deuteronômio. E eu estava falando para o Milton que nós já, nesses anos, 7 anos, entre congregação e igreja, como tem culto de manhã e à noite, além da escola dominical, então você prega 2 sermões por domingo. Então o sermão de manhã é no Antigo Testamento e o sermão à noite é no Novo Testamento. Então nós já pregamos verso a verso Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e agora estamos pregando Deuteronômio. Nós estamos nos 10 mandamentos de novo. Já passamos em Êxodo 20, que foi, agora já voltamos em Deuteronômio, nós estamos ali na seção da lei. E é muito interessante porque a gente percebe como que é um tema que eu até penso que a cada 3 anos a igreja deveria ser revisitada, sabe? Eu não sei uma data, não é uma data mística, mas 3 anos, 2 anos, não sei. Relembrada dos temas da lei, porque são realmente temas muito importantes para fundamentar a sua vida da igreja. E teve um desses mandamentos que nós trabalhamos, que foi o 8º mandamento, que eu queria trabalhar com vocês hoje. Eu preguei nesse mandamento em 2 sermões. Eu não vou fazer todo o estudo todo o tempo, né, de 2 horas, mas eu vou me deter nesse mandamento, o 8º mandamento, trabalhar com vocês hoje um pouco sobre o sentido do termo do mandamento não furtarás, certo? Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 6 e depois o verso 19. O verso 6 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 19: Não furtarás. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede podermos dedicar essa manhã para o estudo da Tua Palavra, o conhecimento do Teu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, nos dando graça, discernimento, para fazermos tudo aquilo que de fato glorifica o Teu nome. Abençoa-nos, pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos, para podermos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Por que o verso 6 é tão importante na exposição do mandamento? Esse mandamento, ele é introduzido, então há uma introdução inicial que são as 3 bases, os 3 fundamentos que o Senhor nos dá para podermos obedecer à lei. O Senhor poderia simplesmente dizer assim: eu sou o Senhor, e se Ele é Senhor, todos são vassalos, todos são súditos, logo a sua lei deve ser submetida. Um determinado puritano certa vez disse, às vezes o Senhor nos dá uma única razão para obedecer a sua lei, e a razão é essa: eu sou o Senhor. Ora, porque Ele é Senhor e Rei e soberano, todos se submetem ao seu domínio, ao seu governo. Isso seria uma ordem suficiente, um princípio suficiente para que toda a sua vontade tivesse de ser cumprida. Entretanto, Ele não apenas nos dá uma razão, Ele nos dá 3 razões. A primeira razão é o senhorio dEle: eu sou o Senhor. A segunda razão é pactual: eu sou o Senhor teu Deus. Então, esse é o princípio do pacto: eu sou o teu Deus e tu és o meu povo. Então, vocês são meu povo, eu sou o seu Deus. Essa estrutura pactual é a razão pela qual o Senhor nos separa de dentre os povos e nos faz seus por meio de uma aliança que Ele fez. Então, a primeira razão é: eu sou soberano. A segunda razão é: eu sou o Senhor do pacto e eu fiz uma aliança contigo e tu se submete aos meus mandamentos. Mas ele não apenas nos dá essa razão e a anterior, Ele nos dá uma outra razão no texto. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele não dá um motivo redentivo, isto é: eu sou soberano, eu sou o Senhor do pacto, eu sou o teu libertador. Por isso, guarda os meus mandamentos.
O Senhor, e é interessante, Ele poderia, e é importante isso, pela própria natureza da nossa relação com Ele como Criador, criatura, a relação natural em si, ela demanda obediência. Por exemplo, no capítulo 7 da nossa Confissão de Fé, no parágrafo 1º, ele vai falar que a distância entre Deus e o homem é tão grande, lembrando que o capítulo 7 trata sobre a doutrina do pacto, e lá ele diz assim, a distância entre Deus e o homem é tão grande, que apesar dele obedecer a Deus por causa que ele é criatura, ele não poderia fruir nada de Deus se não fosse por meio de uma condescendência revelada por meio de um pacto. E é interessante isso, veja, o fato do homem ser criado por Deus, por si só, demanda que ele é subordinado, mas ele não pode receber nenhum de Deus e por uma obediência, se não for por meio de um pacto, porque não há mérito na obediência do homem. Ele obedece porque ele é criatura, ele obedece porque ele é servo dele, não há nenhum benefício nisso. Mas ele, por meio de um pacto, ele se compromete em abrir aquele. Isso é por causa do pacto que ele faz isso. Nós temos 3 razões para guardar a lei do Senhor: senhorio, pacto e redenção. E nós podemos receber benefícios disso. O fato é que a nossa obediência, ela não nos foi dada para sermos libertos da escravidão, mas porque nós somos libertos da escravidão. O Senhor não diz, guarda os meus mandamentos, e então eu serei teu Deus, e então eu te libertarei do Egito. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, guarda os meus mandamentos. Desde o princípio, então, a obediência à lei, ela não é em hipótese alguma, uma demanda para a minha salvação, mas ela é fruto da minha própria redenção. O Deus que me libertou da escravidão é o Deus que me ordena a guardar os seus preceitos e a sua lei. Dentre esses mandamentos, e aí é importante porque eles andavam no Egito e havia um costume no Egito. Eles viveram no Egito muitos anos, e é um costume no Egito, uma prática no Egito. Vocês não vão fazer o que o Egito fazia. Vocês não vão andar de acordo com as práticas do Egito. Ora, por falar em trabalho no Egito, Israel era escravo. E como escravo, ele era humilhado pela mão de ferro de Faraó. E como escravo, eles trabalhavam mais do que o normal e recebiam menos do que o devido. Eles eram e cada vez mais eles trabalhavam, diz o texto, mais e mais. Eles não tinham um conceito de trabalho bíblico. Era explorador, destrutivo. O Senhor, quando diz a eles, não furtarás, Ele está estabelecendo, não é a prática do Egito que vocês vão praticar, é a minha vontade que vocês vão fazer. Então eu lembro, por exemplo, quando Deus, ao libertar o Israel do cativeiro egípcio, e diz que eles entrarão numa terra prometida, e lá nessa terra eles terão escravos, e então Deus diz o seguinte a eles, quando vocês entrarem na terra e dominarem a terra, não tratem os escravos como vocês foram tratados no Egito. Veja, o padrão que vocês vão utilizar não é do senhorio do Egito, é do meu senhorio. Eu sou o Senhor e eu libertei vocês da escravidão. E eles pagaram tudo o que devia, porque quando eles saem do Egito, Deus diz, vá até a casa deles e peça, e eles darão. Eles dão riquezas e joias, e eles saem. E eles saem. Tudo que eles deviam, tudo que era devido foi pago. Porque Deus é o Senhor, Ele é justo, Ele ensina que nós não devemos explorar aqueles que trabalham,
Mas como a lei, ela tem um caráter próprio de relacionamento, até porque teu Deus. Então, perceba que num pacto há um princípio relacional muito claro, não apenas entre eu e Deus, mas entre eu e o meu próximo. Por exemplo, a primeira tábua da lei diz respeito: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E a segunda tábua da lei é: amarás o teu próximo. Então, é sempre relacional nessa estrutura. Então, quando eu penso não furtar, quando a lei diz não furtarás, está implícito aqui um caráter relacional muito claro. Primeiro porque eu reconheço a propriedade privada, isto é, eu reconheço que alguma coisa pertence a alguém. O princípio da lei é: alguma coisa pertence ao outro, e eu tenho que zelar pelo que é do outro. Então imagina que invasão, tomar terra de outras pessoas, isso é contra a lei de Deus, porque isso é roubo. É não reconhecer o que pertence ao próximo. Mas em segundo lugar, eu não posso enriquecer se não for por meio dos meios lícitos ordenados por Deus. Tudo aquilo que é iniquidade, que é riqueza por meio de roubo, por meio de engano e de falcatruas, isso é iniquidade. E essas pessoas vão prestar conta diante de Deus por isso. Ou pelas leis, ou na presença de Deus em um determinado dia. Mas o mandamento, ele também tem aspectos claros que revelam que esse povo que foi tirado do Egito e que vai ter uma conduta diferente diante de Deus e dos homens, eles vão refletir o próprio modelo de Deus fazer. E aqui é importante eu frisar isso para os irmãos. Não existe nenhum livro de lei no mundo, código de lei no mundo, a parte das Escrituras, cuja lei e os ensinamentos da lei reflitam o caráter e o ser do legislador, como o texto da Escritura Sagrada. Somente a lei, as Escrituras, o código de lei que reflete o caráter do legislador. É importante dizer isso porque os fariseus e os judeus, normalmente, eles vão ter problema com a lei no aspecto externo, quando eles podem julgar, mas nunca no coração. Mas Jesus vai mostrar aqui, porque o legislador é Deus, ele conhece o coração, ele não apenas diz não matarás, ele diz também aquele que odiar o seu irmão. Porque a lei vai dizer apenas do aspecto externo, não adulterarás, mas o legislador conhece o coração e diz, aquele que olhar com olhar impuro. Porque o legislador, ele lida com as nossas, ele conhece não apenas o aspecto externo da lei, mas o nosso próprio coração. É da natureza do legislador. O próprio modelo de julgamento é da natureza do legislador, assim também como a natureza da lei é a própria característica do legislador. Quando Deus diz, por exemplo, que eles não devem tratar os escravos como eram tratados no Egito, qual a base dele? A base dele é: tratem como eu tratei vocês, isto é, eu libertei vocês do Egito. Então tem um modelo de lei associado aos escravos diferente deles, por causa da minha relação com vocês. Esse é um princípio claro. Veja, a lei, ela não começa com a declaração, ela começa com a ação. Isso é um fato interessante. Deus não disse eu vou trabalhar 6 dias e no 7º, porque há uma lei e eu vou obedecer essa lei. Não, Deus é autônomo. Deus fez. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E porque Deus fez é bom. E se é bom, é ordenado. Se Deus fez é bom, se é bom, é ordenado. Então, Êxodo 20 vai dizer: trabalhe em 6 dias e descanse no 7º, porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Você percebe? A base é a própria ação divina. A própria lei tem fundamento no ser de Deus e na obra dele. Então, quando a Bíblia descreve não furtar, eu tenho que encontrar em Deus um modelo. O que significa isso na prática?
Então, o primeiro ponto de partida para mim, estudando a lei, é onde eu encontro esse princípio no próprio Deus. É lá que eu tenho que buscar. E aí vem um aspecto que eu quero usar além disso. A Escritura me ensina. Porque quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, ela não diz apenas para eu não ter outros deuses, ela diz também para eu adorar apenas a Deus, ao Deus verdadeiro. Ela não é apenas negativa, ela é positiva também. Quando ela diz assim, ora, não faça para ti imagem de escultura, ela está dizendo, adore a Deus como Ele é Espírito. E aí Deuteronômio 4, por exemplo, vai dizer assim, vocês ouviram minha voz, mas não ouviram minha forma, por isso não façam imagem de escultura. Ora, Deus não estabelece simplesmente uma lei dizendo, não faça imagem de escultura. Ele diz, vocês ouviram minha voz, vocês não me viram. Isso tem implicações legais. O próprio Cristo faz isso lá em João, no capítulo 4, ele diz assim para a mulher samaritana, ele vai dizer, e essas são as palavras, porque Deus é Espírito, veja, o que Ele implica no modo como Ele é adorado, então seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, se esse é o princípio que regula todos os outros aspectos, não é? Por que então o furto não seria também um aspecto a ser encontrado no ser de Deus? Se você pensar que o sábado, e aí a importância da guarda do dia do Senhor, ele começa, e a gente logo passa desse conceito, começa com a ideia do trabalho. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. É o teu dia de descanso, o dia do Senhor. Mas começa com 6 dias trabalharás. A gente esquece que a ênfase ali é no descanso, mas o que antecede o argumento é o trabalho. Mas só que como o foco ali não é a minha relação com as coisas, mas sim no dia do Senhor, na adoração, eu trabalho pensando nesse dia, no dia do Senhor, é o dia do descanso. Mostra que toda a minha vida tem um foco, o foco é a eternidade, a presença de Deus, a adoração. Tudo que eu faço na vida visa esse fim. Mas por outro lado, quando ele vai falar de trabalho, quando ele diz não furtarás, veja como é interessante. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4, verso 28, por favor. Efésios 4, verso 28. Alguém pode ler para a gente, por favor, em voz audível? Preste bem atenção nisso. Aquele que furtava, não furte mais. E qual o oposto disso? Antes, trabalhe. Furto, trabalho. Você vai trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Aqui retoma a doutrina do trabalho de Deus. Me parece claro que se você for, por exemplo, lá ainda para Efésios, no capítulo 5, por favor, versículo 1, veja o que Paulo diz, por favor. Como é que eu devo imitar a Deus? Veja, Paulo, ele vem numa sequência. Aquele que fazia isso, não faça mais. Aquele que mentia, não minta. Fala a verdade. Aquele que roubava. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Você percebe que o ponto aqui, irmãos, eu não vou imitar o Egito, os ídolos, eu vou imitar a Deus. Você sabe o que significa? Não terás outros deuses diante de mim, porque esse é o padrão ético em que todas as outras coisas devem estar subordinadas, porque é a Deus que eu adoro, é a Deus que eu sigo, é a Deus que eu imito. Isso implica em todas as outras esferas da vida, até mesmo o trabalho. Eu devo imitar a Deus como filho amado. E aí vem a pergunta: como é que eu imito a Deus? Não desmarcando o texto de Efésios 4, 28, mas tem esse texto diante dos seus olhos. E você vai ver 3 partes importantes. Primeiro, o fundamento: aquele que furtava, não furte mais.
Isso dentro do aconselhamento bíblico, eles chamam essa terminologia de put off, put on, que comumente J. Adams utiliza essa linguagem, que é você se despe de uma coisa e se reveste de outra. Então, você não apenas deixa de fazer alguma coisa, você começa a fazer outra. Então, não é apenas pare de pecar, pratique aquilo que é correto. Eu tenho que colocar outra coisa no lugar daquilo. Então, não é simplesmente parar de furtar, é trabalhar. Há um modelo oposto ao furto, é o trabalho. Porque o furto, ele representa o ídolo do coração, ele representa um modelo de vida, onde você quer ter vida boa, uma vida tranquila, mas não como fruto do teu trabalho, como fruto do trabalho do outro, em que você rouba o que é do outro. É um conceito idólatra. E Deus está dizendo, Paulo diz, sede imitadores de Deus, não dos ídolos, não dos deuses do Egito. Imitem Deus na sua maneira de trabalhar. Então vamos ver como Deus trabalha. Se você lembrar da criação, você vai lembrar disso. Deus fez todas as coisas no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Todos os dias que terminava a criação, Ele dizia, isso é bom. Eis que isso é bom. É muito bom. Ele fazia com as próprias mãos, com a sua palavra, e o que ele fazia era bom. Aí vem Paulo dizendo, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo que é bom. Depois, você caminhar um pouco mais, você vai ver que não apenas na criação, mas a própria redenção, a própria providência tem esse papel. Eu não vou nem falar da redenção agora ainda, vou deixar mais um pouco para frente. Mas o próprio governo de Deus é bom. Veja, a história de Gênesis depois da queda, ela é uma história de muito sofrimento e traição, de morte, mas de um povo sendo tirado do meio das nações, um povo sendo separado entre os povos da terra. E esse povo indo para o Egito por meio de uma ordem, de uma ação dos irmãos que desejam matar José, e ele é vendido para o Egito, e lá ele se torna primeiro-ministro do Egito. Quando eu digo vendido para o Egito, ele chega no Egito, ele foi vendido para outro, mas ele chega no Egito. E aí quando chega no capítulo 50, os irmãos voltando do sepultamento do pai, com medo de José agora ele vai nos pegar. Aí os irmãos dizem assim, José, nosso pai disse que você deveria nos perdoar. José disse, acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que intentaste a mim, e a nossa Bíblia traduz, Deus tornou em bem, que na realidade não é isso que o texto diz. O texto diz, o mal que intentaste a mim, Deus intentou o bem. O bem ali é literalmente o que é bom. Em todo o mal que vocês fizeram para mim, com toda a intenção de destruir minha vida, o Deus que ainda trabalha, que trabalhou e ainda trabalha, para os seus, tudo redundará em bem, para o nosso bem. E aí ele diz assim, tudo o que ele fez foi bom. Como Gênesis começa, Gênesis termina. Tudo que Deus faz é bom. Ele faz, Ele governa todas as coisas. Ele dirige todas as coisas. Até o mal do coração do homem, Ele tem domínio sobre ele. Acontece que em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 8, quando Moisés está recapitulando a história, ele diz, Deus os fez passar por terra seca, serpentes abrasadoras, fome, muito sofrimento. Tudo isso para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. E no verso 16 ele diz, e no final, te fazer o bem. E no final,
É o verso 16 de Deuteronômio 8. E no final, te fazer o bem. Tudo, a obra de Deus é boa. Ele é bom. E é interessante, Paulo extrai esse conceito de maneira sublime lá em Romanos, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. O que ele faz na criação é bom. O que ele faz no seu governo providente é bom. Mas vem a parte, Paulo diz: sede imitadores de Deus, em outras palavras, não furtem, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E aí diz, para que você tenha com que socorrer ao necessitado. Interessante, Deus fez o mundo e entregou nas mãos do homem para que ele governasse o mundo. Ora, se você ainda pensar na própria relação com a redenção, lá em Isaías, no capítulo 53, quero que você me ajude lendo o texto comigo. Isaías 53, verso 10 e 11, por favor. Isaías 53, verso 10 e 11. Veja, ele fez com as próprias mãos, quando ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma. Ele trabalhou duro. Quando ele viu o fruto do seu trabalho, ele entregou aos miseráveis. Deus deu à igreja, aos mortos, aos perdidos, aos pobres de alma. É por isso que o Evangelho vai dizer, lá em Isaías 55, todos vós que tendes sede e fome, mas não tem dinheiro, vinde, comei e bebei, sem dinheiro e sem preço, porque esse é o fruto do trabalho dele. Veja, nós estamos aqui no capítulo 55, o fruto do trabalho está lá em 53, vinde e coma, você que não tem o que comer, ele dá ao necessitado o fruto do seu trabalho. Ora, isso então é um modelo de trabalho. Irmãos, veja, um dia chega uma mulher para Jesus, mãe de 2 discípulos, e diz: Senhor, quando o Senhor chegar no teu reino, põe um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: no meu reino não é assim, quem quiser ser o maior é o menor, quem quiser ser grande, seja servo de todos. Aí ele diz: assim como eu, que não vim ser servido, vim servir. Você entende? Olha, qual o modelo que você vai fazer? O meu modelo, o que eu vim fazer, eu não vim ser servido, eu vim servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Esse é o modelo que você tem que implementar. Não é buscar ser o maior por honra, mas o maior em serviço, o maior na contribuição, o maior na doação, o maior em entregar-se. Esse é o maior no reino de Deus, esse é o modelo do grande no reino de Deus. Cristo sempre puxa para o modelo dele, porque nós somos tirados do mundo onde Satanás jaz, o mundo jaz no maligno, no modelo do Egito. O Senhor diz: saiam de lá e apresento a vocês o meu modelo. Vocês vão fazer isso porque eu sou assim, eu faço isso. Abandone os seus ídolos e não tem outro Deus diante de mim. Porque se tiver outro Deus diante de mim, você vai trabalhar buscando os seus interesses, você vai servir para querer ser grande em honra, que são os seus ídolos que você tem. Mas ele diz: imitem o vosso Pai, imitem a Deus como filhos amados. Aquele que furtava, que estava preso no Egito e foi liberto, não furte mais. Imitem,
trabalhem duro, fazendo com as próprias mãos, e o fruto do seu trabalho, você socorra os necessitados. Deixa eu mostrar para vocês um pouco na sequência o que significa isso na linguagem paulina, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos começar a destrinchar no modelo paulino o que significa trabalhar com as próprias mãos. Parte a parte, trabalhar com as próprias mãos. 1 Tessalonicenses 4, verso 11 e 12. Alguém, por favor, abra e leia para a gente em voz audível. Interessante. De novo, Paulo diz: trabalhe tranquilamente com as próprias. Me parece que é um problema que Paulo tem com isso, né? Trabalhar com as próprias mãos é algo que ele repetidamente ensina, né? Veja só, o que é que eu preciso evitar, irmãos? Descontentamento e uma vida que atrai a visão negativa das pessoas sobre o Evangelho. Comportamento conflituoso, preguiça, conduta que produza distúrbio no meio da igreja e dependência dos outros. Eu preciso fugir da dependência dos outros. Trabalhar com as próprias mãos. Veja o que Paulo vai dizer na sequência, ainda na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, por favor. Alguém lê para a gente. 1 Tessalonicenses 5, 14. Então, só a primeira parte, leia a primeira parte. Para que admoesteis os... Sabe que a palavra insubmisso aí? Tem alguma tradução, outra, para essa palavra aí? Indisciplinados, desordenados. Que literalmente significa os ociosos, desordeiros, os que cuidam de outros interesses e não dos seus, bisbilhoteiros, fofoqueiros, pessoas que não têm o que fazer. Então cuidem, admoeste as pessoas que não têm o que fazer na igreja. Cuidado, irmãos. Porque, veja só na sequência, você dá uma, continua lendo para mim, diz assim: admoeste o insubmisso, e encoraje quem? Logo na sequência eu faço o que depois? Encorajo os desanimados. Eu vou repreender o que não trabalha e vou encorajar ao desanimado. Não encoraje o preguiçoso, exorte o preguiçoso. Só sou encorajar a trabalhar, tudo bem, é uma exortação. Mas por que isso? Acompanhe o argumento de Paulo ainda, agora na segunda carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 15. Vamos ler esse texto devagarinho, me ajudem aí. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15, diga. Sustenteis os fracos. Fantástico. Ele é interessante, nunca deixe de fazer o bem. Nesse texto ele vai falar um pouco sobre isso agora. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15, por favor. E aqui eu quero que você preste atenção como Paulo usa o padrão de Deus para servir de padrão para a igreja. Eu vou deixar exemplo para vocês de como trabalhar. Siga o meu exemplo de como trabalhar, Paulo está dizendo. Acompanhe comigo, leia para mim 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15. Só um detalhe, mais uma vez, desordenadamente aí significa ociosamente.
O desordenado aí não é pessoa que anda assim, é o indivíduo que não trabalha, tá certo? É o ocioso. Isso é importante, certo? Então, a parte do indivíduo que vive assim. Continue, por favor. Veja só, ele não anda segundo a tradição que de nós recebemos. Que tradição é essa? Veja que tradição, continue. Veja só, então veja que Paulo vai argumentando e o foco dele chega aí. Veja, a vida desordenada, o exemplo que eu estou dando a vocês é o seguinte. Veja, nós nunca comemos um pão que não fosse fruto do nosso trabalho. Nós nunca comemos pão que não fosse fruto do nosso trabalho. A vida desordenada preste atenção, irmãos, vocês estão vivendo uma vida, Paulo está dizendo, você tem que ser repreendido, porque vivem sem trabalhar. Se vocês vivem sem trabalhar, vocês comem o que não é fruto do seu trabalho. E vocês não andam segundo a tradição que nós deixamos para vocês. E a tradição foi essa, do modo como vivemos. Continue, por favor. Ok, vamos lá, só um detalhe. Por que Paulo está dizendo, não porque nós temos direito? Veja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o que é claro. O pastor Milton, ele trabalha na igreja. Ele prega, ele ensina, ele aconselha. Isso demanda tempo, ele prepara o estudo. Ele está disponível à igreja a hora que os irmãos, a necessidade que for. Ele tem o direito de receber o salário dele. É fruto do trabalho. Paulo está dizendo, veja, eu tenho direito de fazer, mas eu não quis receber, mesmo sendo meu direito, porque eu queria deixar exemplo para vocês, e vocês deveriam me imitar. Eu trabalhei duro dia e noite, para não ser pesado a ninguém. Para que vocês saibam como se devem proceder. Continue o texto, por favor. Veja, de novo, só para você entender, o desordenadamente no contexto é a pessoa que não trabalha. Que tem gente no vosso meio que é desordenada, que anda dessa forma. Tá certo? Continue, por favor. Mas aí no finalzinho, verso 15... Ok, só até o verso 15, obrigado. Veja só, irmão. Paulo, ele age duro aqui, ele diz assim, não se associe com ele. Agora faça isso como se ele é seu irmão. Não trate ele como seu inimigo. Você está fazendo isso, sabe por quê? Para o bem dele. Para que ele se sinta envergonhado com a postura dele. Não contribua com o erro dele, não passe a mão na cabeça dele, não diga que esse modelo de vida é santo, não ajude ele a viver preguiçosamente, não se associe com ele, por amor a ele, porque você o ama, ele é seu irmão. Eu fico pensando nessa linguagem paulina, irmãos, né? Um outro escritor uma vez disse uma coisa que eu achei bem interessante, diz assim, é difícil conceituar o que é um pastor, mas se eu fosse conceituar, disse esse escritor, eu conceituaria dizendo assim, é aquele que ensina o rebanho como imitar a Cristo na sua própria vida. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O exemplo que nós damos, né? O trabalho duro, né? O preparo, o ensino, o desgaste. Os puritanos pegaram num versículo uma ideia que eu acho interessantíssima. Eles diziam assim, lá em João, quando disseram, o senhor não tem 50 anos, Jesus tinha 30.
quando ele morre, 33, né? 3 anos de ministério, no início do ministério, diz assim: você não tem nem 50 anos. Aí ele diz assim: Jesus já aparentava um homem de 50 quando ele tinha 30. Ele diz: porque o ministério desgasta o homem. E eles diziam assim: a dedicação aos outros desgasta o homem. A vista escurece, você estuda tanto que embaça a vista, e eles diziam isso, que eles perdiam às vezes as forças, mas eles continuavam, porque aquilo era o meio pelo qual a igreja seria alimentada, a dedicação deles ao ministério. É um exemplo para a igreja de trabalho. Porque, irmão, se você come sem trabalhar, essa é outra maneira de você roubar. Alguém trabalha para você comer. Eu preciso fazer com as minhas mãos. E a ideia de fazer com as mãos é: eu não dependo de ninguém. Eu preciso fugir da dependência dos outros. Interessante que o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, quando ele fala das Judas viúvas, ele fala as verdadeiras viúvas. Porque ele diz: aquelas que têm filhos, exorte os filhos a cuidarem da sua mãe. Por que a igreja não pode fazer logo? A igreja até pode intervir logo, mas ela tem que exortar os filhos a cuidar da mãe. Isso é lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Se elas são jovens demais, incentive elas a casarem de novo, para que elas tenham sustento, como manter sua casa. Mas as verdadeiras viúvas, a igreja vai socorrer. Se for necessário, né? Se for necessário. Às vezes a verdadeira viúva nem precisa. O marido deixa uma boa pensão, ela ainda trabalha, coisa dessa natureza. Isso é um princípio. É como, por exemplo, uma junta diaconal chega na casa de um irmão que está passando fome, com seus filhos, os seus filhos passando fome, e a junta diaconal vai socorrer esse irmão. Aí chega na casa dele e abre a porta da casa e se depara com uma televisão, que eu não sei nem o nome das televisões hoje, 200 polegadas de lá e para cá, fala, responde, ouve, tudo que ela conversa com você. E aí o cidadão não tem comida na mesa, mas tem uma televisão caríssima na parede. E se você pega o dinheiro da igreja e dá para alimentar aquela família continuamente, você vai socorrê-los imediatamente, mas você vai exortá-los dizendo: irmão, esse modelo de vida é ímpio. Vende a tua televisão e dá comida aos teus filhos. A igreja não... E isso vai para o governo. O crente deve fugir do sustento do governo, para que não trabalhe. Veja, eu não estou falando de aposentadoria, eu não estou falando de você que adoeceu, eu não estou falando nada disso, e que depende disso, nada disso. Eu estou falando do indivíduo que vai viver de Bolsa Família. Também não estou dizendo que não tem alguma necessidade urgente, num caso ou no outro. Eu não quero tratar isso como uma coisa única, mas você não pode deixar de trabalhar para viver com aquela migalha. Você precisa largar mão de depender dos outros. Trabalhe com a tua própria mão e põe alimento na mesa para os teus filhos. Fuja da dependência dos outros. Aquele que furtava, não furte mais. Eu disse isso na igreja no dia que eu preguei esse sermão. Eu vou falar com oitava abaixo. Lá eu falei uma oitava acima. Eu falei com uma voz mais alterada. Aqui eu vou falar com mais tranquilidade. Eu vejo gente na minha igreja que escreve no Facebook contra PT, contra a esquerda, contra... Eu digo: e você cria um comunista em casa? Você cria um filho comunista, que não trabalha, não se esforça. Não precisa para a escola pública não, é só ficar na tua casa, ele vai ser um comunista.
tem que livrar da escola pública que ensina. Eu ensino em casa a ser comunista. Ele come sem trabalhar, ele não se esforça. Levanta da cama, arruma a tua cama, organiza a tua vida, vai estudar. Menino, por que tu está deitado todo o tempo aí? Levanta. A gente vai criando a nossa casa com os argumentos mais tronchos possíveis. Troncho aqui é pernambucano, certo? Mas com o mais troncho possível. A gente é contra tudo isso e nós fazemos a mesma coisa em casa. Mas isso é próprio da nossa natureza, irmãos. Nós somos inconsistentes mesmo. Eu falo para mim mesmo isso. Isso toca a minha própria vida, não só a sua, não. E isso que eu estou falando para você, com a dureza que eu estou falando, fere mais a mim do que a você, pode ter certeza disso. Porque nós somos inconsistentes mesmo. E nós precisamos ser exortados todo dia a agir de conformidade com a palavra de Deus. Fuja desse modelo de vida, porque isso não significa que você imita Deus. Não ter outro Deus além de Deus não significa apenas adorar a Deus, mas seguir somente o modelo dele, não dos ídolos. Não dos ídolos. E no final, vem a pergunta: eu vou fazer com as próprias mãos o que é bom. Esse trabalho que precisa ser feito, ele tem que ser ético. Não é só trabalhar. Hoje em dia, tem a história lá, as duas profissões mais antigas do mundo, político e prostituta. Eu vi isso recentemente num site, achei muito interessante. As pessoas têm uma profissão, que a pessoa que tem que ter carteira assinada, isso é dinheiro. Ou como você roubar do governo. Isso não é fruto do seu trabalho, isso é roubo. Quando você explora o outro, quando você vende de maneira... Você vende as coisas para o governo com preço altíssimo para poder ter alguma coisa em troca, isso é roubo. Não queira isso para você. Não é só trabalhar com a sua mão, é fazer o que é bom. Fazer o que é ético, o que é honesto. Porque o que nós não somos é amantes do dinheiro, nós somos amantes do Senhor. Nos últimos dias, diz o Senhor, os homens serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Nós dizemos que nós não temos outros deuses diante de Deus, quando o dinheiro que nos é oferecido, fruto de um trabalho desonesto, nós não aceitamos. Thomas Boston, por exemplo, quando ele comenta a oração de Cristo, a oração do Pai Nosso, e ele diz, quando ele chega na quarta petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele diz a ordem exata, porque ela é ela não é a primeira das nossas necessidades. A primeira necessidade nossa é que seja santificado o nome do Senhor, é que o reino dele venha, é que seja feita a vontade dele. E aí ele diz, para que fique claro, que o pão que eu tenho sobre a mesa vem de Deus, e os meios que eu vou adquirir são os meios que Deus ordenou, e eu não quero nenhum pão sobre a minha mesa, diz ele, eu não quero pão sobre a minha mesa que não passe pelos meios que ele determinou, e esse pão signifique que eu santifiquei o nome dele, que o reino dele foi manifestado e que a vontade dele foi feita. Se não for por meio disso, esse pão não me serve. Então eu lembrarei que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Thomas Boston vai exatamente nesse tópico, dizer, se não cumprir o propósito inicial, esse pão não pode estar na minha mesa. É por isso que ele é o quarto, porque eu posso viver sem ele, mas não posso viver sem o meu Deus.
Mas tem a última parte do texto que diz: e socorra ao necessitado. E tenha com que socorrer o necessitado. E aí eu preciso fazer alguns ajustes importantes aqui. Porque é possível que você trabalhe duro, que você seja de fato um homem íntegro no seu trabalho, acorda cedo, é exemplo para os seus filhos, trabalhador. Mas o fruto do teu trabalho, você não socorre ao necessitado. É assim que eu imito Deus. Não é só trabalhando e tendo o que comer, mas como o resultado do meu trabalho. Mas se, pastor, por acaso, só essa parte eu não cumpri, eu estou pecando? Deixa eu mostrar para vocês o que é que acontece. Ezequiel, capítulo 16, verso 48 a 50, por favor. Abra sua Bíblia e leia para mim. Ezequiel 16, verso 48 a 50. Que coisa interessante. Ele diz: Israel, Sodoma, tua irmã, eles eram soberbos, arrogantes. Tinham o que mais? Fartura de quê? Depois do arrogante, ele o quê? Fartura de pão, fruto do seu trabalho. Mas aí, na outra parte, vida o quê? Próspera tranquilidade. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Trabalha duro, tem muita comida sobre a mesa, mas nunca socorreu o pobre e o necessitado. Eles não imitam Deus no modo de trabalhar. Como é que isso? Qual o ponto disso? Preste atenção no final do argumento, irmãos. E aí então eles praticaram abominações. Você entende? As abominações, que são aquilo que a gente viu lá em lá em Gênesis, na prática de Sodoma e Gomorra, com Ló. Aquelas práticas, abominações ali, aquilo era a ponta do iceberg. O problema era mais profundo. É soberba. É viver a vida para você mesmo. Fartura. Vida tranquila, sem problema, ganhando dinheiro muito. Mas nunca se importou com o outro. Esse é o modelo de Deus. Para que Deus tem de fazer alguma coisa? Ele é satisfeito nele para revelar o seu ser, o seu caráter e nos ensinar como viver. Ele fez depois de ter sido moído na cruz. Jesus viu o penoso salário do seu trabalho, o resultado do seu trabalho, e ele deu aos miseráveis, pecadores como eu e você. Homossexualismo, esse mundo homossexual é um mundo estranho, mas a base do pecado deles é a base de todo e qualquer pecado: soberba, fartura, preocupar-se apenas consigo mesmo, com seu próprio coração. Mas é um mundo onde as pessoas que têm essa prática, elas gastam muito dinheiro, elas não têm filhos para criar. O mercado está em cima delas. É viagem, é curtição, é festa, é balada, é salão de beleza, é cirurgia, é ajeita aqui, é corta ali. Vive para si mesmo. Onde vai dar isso? A abominação.
Irmãos, é só você ir para Romanos 1, tudo começa quando eles não adoraram o único e verdadeiro Deus, como começa o primeiro mandamento, não terás outros deuses. Eles adoraram a criatura no lugar do Criador, e consequentemente nada pode ser ordenado a partir daí, porque tudo é ordenado quando eu faço o que Deus manda. Veja, Ele manda eu amar minha esposa, não é bíblico isso? É bíblico, mas se eu amar minha esposa mais do que Deus, eu peco. Ele manda eu amar meus filhos, mas se eu amar meus filhos mais do que a Deus, eu peco. Deus manda eu amar meu trabalho, mas se eu amar meu trabalho mais do que a Deus, eu peco. Você entende? Se eu tiver qualquer outra coisa acima de Deus, é aqui que tudo é ordenado. Quando Ele não é a ordem primeira, tudo é desordenado. Não há como fugir disso, esse é um ponto pacífico. E nesse sentido, você vai ouvir isso na Escritura. Eles ganhavam muito dinheiro, mas porque amavam a si mesmos e não se preocupavam com os outros. Thomas Boston, quando ele trata sobre esse mandamento, ele fala o que ele chama de frugalidade. Eu gosto de contar essa história porque acho extraordinária. Eu morei nos Estados Unidos quase 4 anos e eu frequentei, no período que eu estudei lá, uma igreja chamada Fellowship, bem próximo do seminário onde eu estudava. Eu lembro que a igreja, um dia, o diácono da igreja me chamaram e disse: pastor, eu vejo que o senhor não sai com sua esposa, com seus filhos para canto nenhum, você tem uma vida muito simples, o senhor poderia me mostrar o seu orçamento, como é a sua vida financeira? Aí eu falei: pois não, irmão. Eu peguei meu orçamento anual e entreguei para ele. Aí 3 dias depois ele me liga e disse: eu fiquei impressionado como o senhor vive uma vida frugal. Eu achei essa palavra linda, frugal. Frugalidade da vida. Ele disse: a igreja vai lhe ajudar. Esse dinheiro nós vamos lhe dar um valor determinado todo mês até o senhor ir embora. E a igreja vai pagar a sua passagem com a sua família. Quando chegar o dia de voltar para o Brasil, o senhor não se preocupe com passagem, que nós vamos ajudar vocês com o retorno para o Brasil. Tirou um peso das minhas costas que já estava crescendo quando o tempo ia se aproximando de voltar. Para que eles me deram aquele dinheiro? Para que eu tivesse tempo para jantar com a minha esposa e sair com meus filhos. Ele disse: o que o senhor ganha não dá para fazer isso. Coisa impressionante. Nunca tinha visto na minha vida isso. Depois eu fui ler de Thomas Boston e lendo uma vez encontrei essa terminologia, frugalidade da vida. E ele diz o que é a vida frugal. A vida frugal, ela é uma vida que precisa preencher 4 aspectos. O que eu ganho, diz ele, precisa dar dignidade à minha família, precisa me dar condições de ter uma economia, precisa me dar condições de ter tempo de lazer com a minha família, e eu preciso socorrer ao necessitado. Isso é um puritano dizendo lá, são as 4 partes do meu orçamento. Eu preciso ter um recurso para socorrer. E aí, quando ele está falando sobre economia, Thomas Boston diz, aí ele cita Provérbios que fala que a economia é quando você socorre o necessitado. Ele diz: se você socorre o necessitado, é a melhor forma de você guardar dinheiro. Que coisa extraordinária. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque o trabalho de Deus, ele é completo. Ele poderia dizer: fiz tudo para mim mesmo. Ele deu aos mortos, aos miseráveis como nós. Tudo começa então com uma problemática. Como é a sua contribuição na igreja? Comece por aí. Veja como é que você contribui na igreja. O quanto que você ganha e como você contribui na igreja. Segundo, avalie o seu orçamento e veja como você gasta o seu dinheiro. E veja que muitas vezes ele é desordenado. Porque você não tem um plano. E esse plano, além de cuidar da minha casa, eu preciso
contribuir. E se a igreja, pela junta diaconal, ela socorre os pobres? Esse ano, na nossa igreja local, nós fizemos orçamento de socorrer os necessitados no valor de R$5.000 por ano. Foi mais do que 3 vezes o valor. Então, o tesoureiro ficou preocupado com... Eu disse: irmãos, não se preocupe. Dê graças a Deus por isso. Porque nós podemos socorrer os irmãos que precisam de socorro. Você não pode prever uma crise no país e aí os seus irmãos passando dificuldades. Você não pode prever isso. Você não pode prever que um pai de família trabalhador perde o emprego e aí ele passa dificuldades por um tempo. Você não pode prever. A igreja tem que socorrer esse irmão. Como é que você contribui na igreja? Eu não quero implicar práticas na igreja, mas só para que entenda um pouco, nós temos Santa Ceia 2 vezes por mês, e são nesses dias que nós recolhemos as nossas ofertas e dízimos, mas nesse dia especificamente da ceia, a oferta principal é chamada oferta diaconal, onde essa oferta ela vai para um lugar específico para socorrer alguém com uma emergência grave, de um valor alto. Então nós já socorremos um presbítero de uma igreja que não era nossa, mas que foi a igreja mãe que plantou a nossa igreja. Ele teve uma cirurgia grave, é um homem muito pobre, não tinha condições, e ele tinha que pagar um dinheiro alto para fisioterapia, e ele não tinha a mínima condição. Aí o recurso foi todo para ele, para imediatamente socorrer o irmão na sua necessidade. Eu digo, nós temos que aprender a nos alegrar com isso, a bênção de poder servir uns aos outros na igreja. Para isso, como eu uso o meu recurso? Como é que eu contribuo na casa de Deus? Não é? Por favor, abra sua Bíblia comigo. No texto do apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 14. Alguém lia para mim, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, 14. Ora, como é que, se aquele que prega o Evangelho vive do Evangelho, e você não tem o princípio de que precisa contribuir na casa de Deus, como é que você vive assim? Veja ainda, Gálatas 6, verso 6, por favor. Interessante, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante aquele que o instrui. Participante do que, irmãos? Participante do que? Das coisas boas, isto é, daquilo que ele tem, daquilo que ele trabalha, o trabalho dele. Veja o espírito que é desenvolvido na carta paulina. O mesmo Paulo que diz, eu trabalhei dia e noite, ele diz, esse é o padrão da igreja. Agora veja ainda, por favor, o texto que nós lemos, Efésios 4, 28, socorrer o necessitado. Veja, eu preciso ter o cuidado com o pobre, literalmente. Mas não apenas isso, irmãos. Eu preciso também, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11, por favor. Veja, eu preciso trabalhar. Como é a vida que eu tenho de viver aí? Viver a vida o quê? Tranquilamente. Interessante, cuidar do que é. A minha preocupação
é com aquilo que é meu trabalho. Eu vou servir aos outros, mas o que não é dos outros é o trabalho dos outros, é o meu trabalho. Eu tenho que cuidar do que é meu trabalho. Eu preciso fazer o que é para ser feito, para que eu não seja, para que eu não viva uma vida que ele usa a expressão que não é tranquila. Viva uma vida tranquila. Essa é uma forma de você servir a igreja. Porque se você faz isso, você vai ser testemunho para os incrédulos. Qual é a sua prioridade? Você revela o Evangelho no modo como você trabalha e como você gasta o seu dinheiro. Porque Paulo diz, nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Mas deixa eu encerrar dizendo há um ponto que precisa ser ajustado. A Bíblia fala trabalhar com as próprias mãos, e nós já sabemos o que significa isso. É não depender dos outros, como Paulo diz categoricamente na carta. É trabalhar com as própria mão, não com as mãos dos outros, com as próprias mãos. Esse é o significado. Mas interessante, fazer com as próprias mãos na Bíblia pode ser um ídolo, porque a idolatria, o ídolo é feito com as próprias mãos. Essa é a diferença do verdadeiro Deus para os falsos deuses. Os falsos deuses, eles são feitos pelas mãos. O verdadeiro Deus, ele criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Essa é a diferença. Então, como é possível trabalhar como Deus ordena e ainda ser um idólatra? Eu encerro com esse argumento. Lá em Deuteronômio capítulo 8, por favor, voltemos para esse texto. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler esse texto, por favor. Deixa, a partir do verso 11 diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus. E aí ele vai fazer um parênteses grande: teu Deus que te tirou do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam. Veja o que Deus está dizendo: pela graça o Senhor arrancou vocês de lá, pela graça Ele sustentou vocês, pela graça Ele tem mantido vocês, Ele tem liberto vocês, tirado vocês, tudo Ele deu a vocês. Veja ainda, e que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, te provar e afinal te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essa riqueza. Esse é o cuidado que você tem de ter. Eu trabalho com as minhas mãos. Não se orgulhe disso. Foi o meu braço que me concedeu isso. Antes diga: o Senhor me deu forças para trabalhar. Então nós fugiremos da idolatria, mesmo fazendo aquilo que Deus nos ordenou com as próprias mãos. E nunca se esqueça, você não vai possuir nada que Deus já anteriormente não tenha entregado a você. Ele disse: possua a terra que eu te entreguei. Adquira a terra que eu te entreguei. Nunca pense que foi o fruto do meu trabalho, simplesmente, que me fez ter o pão, mas é o Senhor que me dá vida, a esperança, força, saúde, que me concedeu graça para adquirir tais coisas. Para que o nosso coração não se ensoberbeça. E você vai fugir disso
se depois de conceder e compreender essas coisas, você possa usar o recurso como Deus ordenou na sua palavra.